Quarto aula, entendendo a ressonância harmônica. Canalização. Hélio Couto e Osho. Hélio. Hoje a nossa aula será basicamente sobre ressonância e a ferramenta ressonância harmônica. Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, aproveita para elucidar hoje. Eu vou explicar novamente. Vamos procurar estender, ao máximo possível, o entendimento do que é a ferramenta. Considero que fica resolvida aquela pergunta: o que o Hélio faz? Certo? Aluno. Eis a questão. Quando se tenta passar esse trabalho para frente, alguém pergunta: o que o Hélio faz? Se não souber responder, passará o que para frente, se não entender o que é a ferramenta de ressonância. Então, vamos rever tudo e esclarecemos as dúvidas que houver. A ferramenta está baseada no princípio simples: tudo que existe no universo é energia e tudo que é energia é informação. É um enorme e único campo eletromagnético. Todo campo eletromagnético é pura energia e tem uma informação intrínseca a ele. Dentro dele. Nele. Um livro. O livro em papel tem o conhecimento escrito em alguma língua, página por página. Isso é o que se chamaria massa, o lado partícula. O mesmo livro é 138 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica uma onda. Portanto, todo o conhecimento que está escrito no livro também está na onda. Ponto. Alguma dúvida? Não. Não? Ok. Portanto, todos os livros podem ser transferidos para qualquer pessoa que os deseje. Qualquer livro, qualquer documento, qualquer manual, qualquer coisa escrita. Está claro? Pensamentos. Todos os pensamentos são o quê? Energia. Energia. Todos os pensamentos são informações. O seu cérebro é 1,5 kg de átomos. Todo átomo tem um campo eletromagnético. Que dentro dele tem uma informação. Que é o seu próprio cérebro. Todo átomo é uma onda. Portanto, seu cérebro emite uma onda, em hertz. Energia pode desaparecer. Não. Não. Então, todos os seus pensamentos continuam. Permanecem. Para sempre. Para sempre. Certo. Qualquer pensamento pode ser transferido para qualquer pessoa que deseje. Portanto, qualquer consciência pode ser transferida para outra consciência. Sentimentos. Os sentimentos também são ondas. Certo? Tudo o que existe no universo é onda. Os sentimentos são ondas. Todo sentimento que já aconteceu. Que acontece. Que acontecerá. Porque não existe passado, nem presente, nem futuro. Tudo pode ser transferido. Osho Couto e Osho 139 7 corpos que toda pessoa tem, podem ser transferidos. Todo mundo já sabe disso. Não. Pode-se transferir cada um dos 7 corpos, individualmente, se quiser. Quando se transfere a informação de uma pessoa, você está incorporando o espírito da pessoa? Estou perguntando. Não. Não. Todo mundo entende isso? Sim. Você está transferindo a informação da pessoa. Não o espírito da pessoa. É a informação da pessoa. Mental ou emocional. Todas as experiências dos 7 corpos. E em suma, a alma da pessoa. Está claro? Se as perguntas forem feitas depois que terminar a aula, não vamos chegar nunca a nenhuma conclusão, nem aqui nem nas palestras. Então, começa explicando. Você diferencia a alma de espírito? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. São só. Então, você está transferindo o espírito. São somente terminologias. A informação do espírito, a informação da alma. Está claro o que é informação? Seu DNA é uma informação.
O seu DNA é você. Sim, 140 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Se eu pegar um CD gravado, uma gotinha da sua saliva faz o seu DNA. Posso receber isso num papel. Posso receber gravado num CD. No MP3. Faço 500 cópias. São cópias. É cópia. O original continua aqui. Podemos tirar quantas cópias forem do DNA de qualquer pessoa ou xerox de qualquer livro. Você tem o original que o autor escreveu. Tira-se N cópias. O original é um. O resto é tudo cópia. Certo? É isso que a ressonância faz. Você tem cópias da informação. Agora, todo campo eletromagnético tem uma informação intrínseca a ele. Portanto, o que é um espírito? O que é uma alma? É um campo eletromagnético ou não? E tudo é uma energia eletromagnética. Não existe a diferença entre mundo material, mundo espiritual, uma dimensão, quinta, sexta, décima. Não importa. É tudo a mesma coisa. Se não pudéssemos acessar a informação, ficaria algo limitadíssimo em termos de possibilidade de crescimento. Já imaginaram? Tem coisas que podem ser transferidas e tem outras que não podem. Já haveria um cerceamento da nossa liberdade de acesso à informação e de exponenciação. De crescimento. Não existe nenhuma limitação quanto à informação. É livre. Tudo. Todas as dimensões. Tudo no universo inteiro. É livre. Absolutamente democrático. Quem consegue, acessa. Portanto, tudo o que vocês pensam e sentem, se tiver alguma utilidade no universo, um dia poderá ser acessado e usado. Se for só lixo, pode ter certeza que ninguém vai querer acessar, coisa nenhuma. Quando a gente fica ciente disto, deveria parar para pensar um pouquinho sobre o que pensa e o que sente. Porque está armazenado. Está gravado. Para ele Couto e Osho 141 sempre. É só acessar o canal, assiste na televisão tudo o que você pensa, tudo o que você sente. Tudo. Desde que surgiu até. Espírito, alma, centelha divina, é a mesma coisa. Não. Centelha divina é a essência da pessoa. Real. O ser mesmo. A alma é o negócio que cobre essa centelha. É o ego. A alma é o ego que está em desenvolvimento. É possível fazer uma programação para a pessoa não ser influenciada pelas mensagens subliminares? Não. Toda mensagem subliminar entra de qualquer maneira. Justamente porque é subliminar. O seu subconsciente capta e recebe. Se aquilo será executado ou não depende do grau de vibração que você esteja. Se estiver baixo, você é facilmente manipulado. Se a vibração for alta, ninguém pode te manipular. Mas não existe uma forma que não capta. Não, é impossível. É como um campo eletromagnético. Toda a energia está entrelaçada. Não tem como você não receber informação e não transmitir. O tempo todo aberto. Interagindo o tempo inteiro. Portanto, não existe a diferença entre quem já viveu, quem está vivendo e quem viverá. É tudo uma informação só. Tudo o que existe é informação. Portanto, pode-se acessar qualquer coisa que tenha existido, exista ou existirá. Quando a gente pede a consciência de uma pessoa, quando for uma pessoa iluminada, não vem o pacote todo, também, dos 7 corpos, incluso também tudo. Não dá para pegar partes. 142 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Claro que dá para pegar partes. Eu falei. Dá para pegar partes. Os sentimentos, os 7 corpos, a consciência.
Quando você pede à pessoa, é o conhecimento total dela. Mas pode pedir só o pensamento para não pegar o sentimento. Pode. Pode acessar só partes dele. Pode. Só que o segredo do sucesso da pessoa está no sentimento. No sentimento. No emocional. Se você restringir o que quer acessar, fica bastante capenga limitado. Porque você lê centenas de livros sobre determinadas personalidades, mostrando como ele pensava, o que ele fez, os fatos, atos, etc. Mas o segredo do sucesso da pessoa é como ela sente. Lembra que visualizar não faz acontecer nada. O que o faz acontecer é o sentimento. Então, o que fez aquela pessoa conseguir realizar foi o sentimento que ela tem. Se não houver esse sentimento, é um acúmulo de informação mental. Não significa praticamente nada. O mental é superficial. O sentimento faz você. É o sentimento que colapsa a função de onda. Não é observador olhar o elétron andando que faz com que ele se comporte como o observador quer. É o desejo do observador de que o elétron se comporte de determinada forma que faz com que ele aconteça. L. Couto e Osho 143 é o desejo. Tudo depende do sentimento. Se não fosse assim, todo mundo teria sucesso. Se perguntar se todo mundo quer ter sucesso, dinheiro, etc., etc., fica tudo só na intenção, não é mental. O que faz acontecer é o sentimento de que já aconteceu. É isso que faz acontecer. Não é estou atraindo. Se você está atraindo, vai atrair e ficará atraindo o resto da eternidade. Está feito. Lembra que toda fórmula de magia, seja qual for, termina com essa frase, com essa expressão: está feito. Está feito. Toda fórmula de magia termina com essa afirmação: está feito. Ou amém. Assim seja. É que a pessoa não sabe o que significa amém. O que faz as coisas acontecerem é o sentimento de que já aconteceu. O que está feito. Fim. Por isso que fica muito mais fácil conseguir resultados se tiver informação das pessoas para as quais essas questões não havia nenhum mistério, como Joel Goldsmith. Ele sentia que aquilo já estava feito, assim ele obtinha resultados. Por que é tão difícil sentir isso, hein? Eu estava pensando nessa frase agora. Por que é tão difícil sentir isso? Porque não entende como funciona o universo. Só por isso. A gente é moldável ao mundo. A gente é moldável porque não entende como funciona o universo. É simples. Se não entende, tem dúvida. Se entender, não tem dúvida. Agora, 144 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Se a pessoa tem dúvida que pensa, cria que é exatamente isso, ela não vai criar nada, não? Aí vem a segunda questão. Se você pensa e cria, e você realmente entender e sentir, como é que fica agora a sua vida? Realizar. Não. As consequências. É a responsabilidade do que você sente. A partir do momento que for entendido, você tem que ter absoluto controle do que pensa e sente. Aí que está. É muito mais fácil. É muito mais simples. Duvidar da lei para não ter que ter esse autocontrole. Porque aí você pode deixar a mente devagar. Sair passeando. Pode se dar ao luxo de ter um monte de pensamento negativo. De assistir tudo de negativo que existe que é transmitido. De falar coisas negativas. Porque não sabe se aquilo acontece ou não. Se você cria ou não. A partir do momento que entendeu, você tem que ter 100% de controle daquilo que está pensando e sentindo. Para conseguir as coisas. Para fazer as mudanças que se quer é muito simples.
É só acreditar, sentir que está feito. Só isso. Vai vender um carro. Põe um anúncio. Está vendido. Coloca um anúncio. O carro está vendido. Fim. Qual é a dificuldade de pensar dessa forma? Qual? Você já falou 2 vezes que a pessoa ela tem que ter foco. Como pode ter foco e, ao mesmo tempo, não ficar pensando naquilo? Você tem foco no Criador. L. Couto e Osho 145, Criador. Vender o carro é um pensamento. Está vendido. Outra coisa. O foco é no Criador? Entendi. É entrar em fluxo com ele. Certo. 100% do tempo. É aí que a capacidade de realização da pessoa é exponência. Vender um negócio, um pensamento. É um segundo. Está vendido. Outro negócio. Já imaginaram o presidente de uma multinacional, se houvesse dúvidas do que ele manda fazer? A empresa não existiria, acabaria ali. Já imaginaram se ele chama o diretor e fala, faz isso? E ele duvida que o diretor faça e fica pensando, será que o diretor faz? Será que ele não faz? E se ele não fizer? E agora, o que eu vou fazer? Chama ele de volta. Você fez. Você entendeu o que tem que fazer? Então vai. Mas será que ele entendeu mesmo? Volta de novo. É a mesma coisa que o bife no restaurante. Chama o garçom 10 vezes para ver se vem o seu prato. É a mesma coisa. O presidente chama um diretor, faz isso. Fim. Chama o outro diretor, faz isso. Fim. Chama o outro diretor, faz isso. Fim. Esse grau de eficiência é que faz com que ele seja o presidente, entendeu? É que ele não tem dúvida. Ele manda e acabou. Está executado. Ele confia mesmo. Exato. Por isso que eles são extremamente eficientes e uma pessoa controla essas megacorporações. Quanto mais ele acredita, mais ele consegue realizar. Agora, se o presidente é indeciso, então a produtividade da empresa declina. Entendeu por que eles fazem acontecer? Porque eles não têm dúvida. Não tem que ficar discutindo filosofia. Dá uma ordem e acabou. Executa 146 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. No sentimento deles, eles se consideram os pagadores do universo. É o sentimento que eles têm. Pagadores do universo. Por isso que eles vão jogar golfe entre eles. Eles vão à empresa, dão as ordens e vão jogar golfe. Porque enquanto joga golfe, eles relaxam. Sobe a intuição do vácuo quântico. Novas ideias. Mais um empreendimento. Mais um negócio. Mais. Enquanto eles estão jogando golfe, eles estão trabalhando. Eles não estão se divertindo, entendeu? É que precisa relaxar para que a informação suba até o consciente. Enquanto está pensando em algo, fixamente, a informação não tem como subir. Tem que deixar o subconsciente trabalhar para poder emergir. O Einstein fazia isso, não é mesmo? O Einstein fazia isso. Exato. Ele dormia, ficava ouvindo violino, todos. Todos têm algum passatempo em que eles gastam muitas horas para a inspiração ou a informação subir. Emergir do vácuo quântico até a consciência. Voltando na ressonância. Transfere-se a informação, ela entra. Estabelece-se. Você assimila por uma interferência construtiva. Ok. Se a pessoa deixasse a informação trabalhar, o progresso seria astronômico. Imediato. Exponencial dia a dia. Mas, não acontece, na maior parte dos casos. Por quê? Resistência. Resistência.
a crescer, a realizar, a fazer. Zona de conforto. Hélio Couto e Osho 147, Hélio, essa resistência, quando você fala, tudo bem. A zona de conforto. Mas até onde chega esse grau de resistência? A somatizar N doenças e partir para outra dimensão. Total. 100% de resistência. É como renunciar à tua vida e tentar se desfazer daquilo que você poderia fazer e não faz, e vai embora. E por que faz isso? E por que faz isso? Eu vou explicar. Tem uma palestra e um DVD. Existe essa situação. Mas o tempo necessário para a pessoa. Que às vezes é necessário partir para uma filtração. Não sei se é o processo. Eu vi a respeito. Não sei se é bem isso. Fala como condescendência e lentidão das pessoas. Como diz Lulu Santos, assim caminha a humanidade de má vontade e a passos de tartaruga. Exato. Para não desestimular, fala-se que cada um tem seu tempo, certo? Pode levar 50.000 anos, 1 milhão de anos, 5 milhões de anos. 1 bilhão de anos. Como não existe passado, presente e futuro, é um eterno agora, infinito, por decorrência. Tempo é uma coisa que não existe. Pode gastar à vontade. É por isso que se fala cada um tem o seu tempo. Mas na realidade não é assim. Na verdade, cada um tem um freio, porque o 148 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, progresso deveria ser imediato. Acontece que a pessoa freia. Agora, freia por quê? Que é a questão que ela levantou. Medo. Medo. Claro, é medo. Há alguns anos atrás, fazendo uma palestra num grupo de anônimos, sobre os 12 passos. Os 12 passos de autoria do Naramon é apenas sugerida como meio de proporcionar uma estrutura na qual os grupos e indivíduos possam encontrar terreno comum para nele construírem os alicerces da sua recuperação. Como cada pessoa busque sua própria compreensão do que é bom, isto revela um modo de vida para todos, a despeito das suas várias crenças e descrenças. Eu fui explicando um passo por vez. De tanto explicar, um garoto lá no fundo, uma hora não aguentou e levantou a mão. Porque tem um passo que você tem que se entregar ao poder superior. Eu não me lembro de qual passo que é, mas tem um que é assim. Você se entrega ao poder superior. O garoto falou assim: mas se a gente fizer isso, eles vão nos matar. Ponto. O garoto acertou, na mosca. Então, ninguém faz. É muito simples. Portanto, os 12 passos, na prática, não funciona. Raríssimas exceções. O criador dos 12 passos conseguiu fazer funcionar, e terá mais uma meia dúzia de pessoas que conseguiram. As demais ficam 10, 15, 20 anos, 30 anos, escutando palestras dos 12 passos. Patinando, não? Em vez de dar passo, só patina. Porque a pessoa sabe do que está sendo falado. Ela sabe que se ela fizer isso, terá consequências. Portanto, ela não faz. E na ressonância harmônica é a mesmíssima coisa. Depois que conseguiu a casa, o carro, o apartamento, o barco, o avião, etc., o que a pessoa faz? Abandona a ressonância harmônica. Quantos persistem? Conseguiram isso. E consegue rápido. Se a pessoa deixar trabalhar. É assim, 2, 3 meses, 4 meses. Depois desaparece. Depois da casa, carro, apartamento, vem o quê? Hélio Couto e Osho 149, autoconhecimento. Outra casa. Outro carro. 20 casas. 50 casas. Para conseguir 50 casas tem que trabalhar. Tem que sair da zona de conforto.
Vamos supor, depois das 50 casas. E então? Vamos supor que você chegue aos 700 dólares milhões de patrimônio. Está resolvido. Está tudo bem. Está perfeito. Eu acho que não. Lembram-se da filha do Onassis, a Cristina, suicidou-se com 33 anos de idade. Com 700 dólares milhões de patrimônio. 33 anos de idade e 700 dólares milhões na conta. Suicidou-se. A pessoa percebe a questão rapidamente. O menino, só de falar de cumprir esse passo, de entregar-se ao poder superior. Ele já percebeu até onde iria chegar. Portanto, ele não faz nada. E na ressonância harmônica acontece, com a maioria, a mesma coisa. Já percebe que um passo leva a outro. Que leva a outro. Que leva a outro. E que leva a outro. E aí para Lisa. Hoje temos menos um aluno aqui, neste curso. Desistiu depois de 3 aulas. Qual foi a alegação? Que aqui é uma aula mística. Vocês acham? Concordam com isso? É aula de misticismo. Notem a dificuldade que existe em entender o que é o vácuo quântico. Eu posso contar uma experiência? A última vez que nós conversamos você falou para mim, tem que acreditar em Deus. A minha mãe é uma pessoa de idade, que precisava de alguém para tomar conta. E eu falei, olha, Deus, eu preciso de uma pessoa que cuide da minha mãe. E saí de carro para levá-la a tomar um pouco de sol. Naquele local e naquele momento tinha uma pessoa pedindo emprego. Parei o carro e pedi para essa pessoa, dá para você ajudar a minha mãe a descer do carro? E ela falou, eu sou cuidadora de idosos. Ela desceu, sentou comigo. Bateu papo uns 10 minutos. Uma pessoa 150 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica maravilhosa e está cuidando da minha mãe. Eu nem fui atrás. Eu nem rezei. Eu só falei, olha Deus, eu preciso de uma pessoa para cuidar da minha mãe. Você acreditou que ele iria? Eu acreditei. E realmente foi na mesma hora. Foi questão de meia hora. A moça desceu. Abriu a porta do carro. E ela está em casa cuidando da minha mãe. É uma pessoa maravilhosa. Então, acontece porque todos somos co-criadores. Criadores. Enquanto essa ficha não cair, você terá problemas. Porque está criando o tempo todo. E não tem como descriar o que você cria. Não tem. Ou você é co-criador ou não é co-criador. Onde entra o merecimento nisso tudo? Que eles falam. A pessoa não merece. Merece. Onde entra? Débito e crédito. Conta corrente. Débito e crédito. O campo eletromagnético. Polo negativo e polo positivo. Polariza para o negativo e veja se consegue criar. Consegue. Se você estiver todo negativo, pessimista, triste, desesperado, pré-suicida, etc., você consegue criar coisas boas, positivas. Não consegue. Falar que você não tem merecimento é pura metáfora. É metáfora. É forma de falar. Simplesmente. Mas na religião é manipulação. Ou você está positivo ou você está negativo. É fim. É só isso. Agora, lembra. É um campo eletromagnético. Ele envia Hélio Couto e Osho 151 recebe ao mesmo tempo. Se você está negativo, você está enviando negatividade. Volta negatividade. Positivo, volta positivo. Você pensou. Recebeu. É metafórico falar que você tem merecimento. Deveria-se falar que a pessoa está polarizada positivamente.
Mas, ninguém falará desse jeito, porque só físicos falariam assim. Então, o povo falará que tem merecimento, que é uma boa pessoa e assim por diante. A boa pessoa, ela é positiva, não é? Não. Ela está uma boa pessoa, certo? Porque ela consegue fazer as coisas. Porque ela está com muita carga positiva. É por isso que consegue executar. Mas quando vai assaltar, também, ele está crente que ele vai conseguir. Exatamente. Ele está positivo. Não. Não? Não. Faz o sinal da cruz e tudo. Bandido faz o sinal da cruz para pedir proteção, só se ele pedir proteção para o povo de baixo. Mas a mesma coisa aos terroristas no Oriente. Eles não fazem essas coisas pela Guerra Santa. 152 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Tudo o que se pensa se cria. Existe um livre-arbítrio relativo. Daqui até aqui, apresenta um pedaço da esquerda para a direita, é uma faixa pequena. Dentro dessa faixa você pode se divertir bastante. Só que essa faixa é bem larga, não é? Nesse planeta você pode fazer uma terceira guerra mundial e ter 60 milhões de mortos. Pode ter uma multinacional. E ter quanto? 50 dólares ou 100 bilhões. Não tem limite. O limite é a capacidade de trabalho que a pessoa tiver. Como já falamos. Ele dá uma ordem e está criado. Outra ordem. Outra. Outra. E outra. Chama um diretor e fala: quero que crie um sistema de satélites para fazer transferência ou um GPS ou qualquer coisa. Põe X satélites em órbita e faz isso. Ponto. Tchau. Entenderam? Um pensamento. Quanto que ele criou de riqueza? De poder. É assim que o nosso amigo trabalha. Enquanto pensamos em problema, ele chama um diretor e diz: coloca 800 satélites em órbita. Tchau. E agora? O que eu faço? Vou comprar tal empresa. 8 dólares milhões. Chama o outro. Compra. E agora? O que eu faço? O dia a dia é assim. Mas, como os subordinados não dão conta do recado, como se diz, porque não são iguais a ele. Então, o que acontece? O sujeito chega numa hora em que não tem ninguém para executar. Ele vai fazer filantropia. Depois viaja pelo mundo, fica doando milhões de dólares numa instituição. Milhões na outra. E mais milhões na outra. Depois de uma semana ou duas ele volta para a empresa. Já fez? Ok. Neste momento tem outra coisa. Agora faz isso. Porque a capacidade de criação é infinita. É infinita. A única limitação que ele tem são as leis de física do universo. Pensa num Big Bang. Exponenciou, emanou. Evoluir. Está criado o universo. Agora deixa ele se maturar à vontade, certo? Esse aqui está se maturando faz 13 bilhões e meio de anos. No próximo segundo Hélio Couto e Osho 153, vamos supor que ele pense de novo, outro universo. Pronto, outro Big Bang, com uma frequência diferente. 2. E agora, ele não leva um segundo para pensar, certo? É nano, é menos que nanosegundos. Entenderam por que tem multiversos? Porque a capacidade de criação é infinita. Pensa. Pensa o universo inteiro. Não vai pensar planeta nem galáxia. Pensa o universo e vai soltando. Isto dá trabalho para aqueles que estão vivendo nesse universo e que estão evoluindo, lentamente, não? Cada um no seu tempo, como ela disse. Porque se tivesse ajudantes que também pensassem na mesma velocidade, o mundo estaria melhor.
Os universos andariam rapidinho. Um planeta evoluiria rápido. Depois já se poderia criar outro, certo? Muitos planetas evoluindo muito rapidamente, então mais universo. Mais gente nos universos. Todo mundo feliz. Mais alegria. Mais felicidade, pois vamos exponenciando, concordam? Esse é o objetivo. Mas, para se conseguir, tem que ter muitas pessoas do lado do bem com total consciência de co-criador. Porque quando se chama um diretor e fala, faça esse projeto, esse diretor também deveria ter a mesma capacidade de chamar um gerente e falar, vem cá, executa isso. E está feito. O diretor vai cuidar de outra coisa. Aquele gerente tem que pegar o projeto e chamar os subordinados dele e falar: fulano faz isso. Você isso e você, aquilo. Distribui e delega para 10 deles. Está feito. E cada um dos 10 que recebeu, repassam também. E sentir. Está feito. Essa cadeia de comando seria executado quase que instantaneamente, na mesma hora que o presidente deu a ordem. Porque seria só a informação da ordem chegar até lá embaixo. Está executado. O que mais, chefe? 154 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Mas vocês sabem que não é assim. Quando passa para o diretor, a coisa já começa, não? Tem toda a política, é o poder. Então, vai descendo, o outro também. Depois tem a inveja. Tem toda uma situação. Portanto, o negócio começa a se arrastar. Depois sabota o outro. E vira tudo aquilo lá. E esta ação não anda. Não anda. Não acontece nada. No Brasil e no mundo inteiro. Então as coisas se arrastam porque as pessoas não têm consciência de que bastaria pensar que estaria executado. E o último faz e pensa. Só isso. Bom, qualquer evento pode ser transferido, qualquer personalidade, arquétipos. O arquétipo é a emanação primordial em qualquer universo. É a perfeição de qualquer coisa. Existem N arquétipos. Inúmeros. Quando você pede um arquétipo, recebe a perfeição daquela função, daquela consciência. Pede-se algo, supõe-se que vai usar, certo? Supõe-se. Você compra um carro e deixa na garagem e nunca anda com o carro. Tem gente que faz isso. Você faz o curso e nunca usa o conhecimento que aprendeu no curso. Pedir um arquétipo e não executar, não deixar com que ele trabalhe, é a mesma coisa. Só que, você criou uma atenção. Porque ele quer fazer. O arquétipo é essencialmente alguém que faz. Ele entrou, se instala, e faz. E a pessoa puxa o freio. Vocês acham que algum arquétipo tem medo? Hélio Couto e Osho 155, não. Acho que está claro que não existe isso num arquétipo, ok? Ele é a perfeição. Ele é a emanação do Criador numa ação específica. Jogador da futebol, alpinista, cinegrafista, escritor e assim por diante. O Criador escrevendo livros é um arquétipo, o escritor. O Criador jogando futebol é o jogador da futebol. Para ter um parâmetro. É onde tem que se chegar. Se ele não fizesse assim, você já imaginou aqui embaixo? Como é que ficaria embaixo? Qual é o ideal? Onde nós temos que chegar? Qual é o exemplo? Qual é o parâmetro? Fica ali, todo mundo, no nível ameba para o resto da eternidade. Se as amebas não enxergassem algo a mais, nós temos que melhorar. Não tivessem um impulso. Ficaria ameba o resto da eternidade. E só não aconteceu isso, porque amebas são criadas aos trilhões de trilhões. De trilhões, certo?
Inúmeras, umas passam a incomodar as outras. Passam a lutar pelo meio ambiente. Devido à escassez de recursos, começam a trocar informação. Elas começam a evoluir, pois só existe evolução quando existe troca de informação. Quando agrega informação é que há evolução. A consciência é puro acúmulo de informação. Só isso. Qual a diferença da consciência de um humano para um rato? A diferença está na quantidade de informação que tem na consciência do rato. Somente. Teoria das estruturas dissipativas. Nobel de Química de 1977, Ilya Prigogine. Todo sistema, quando é aberto, começa a receber informação. Chega uma hora que ele ou decai ou ele dá um salto qualitativo. Ele evolui. Todo sistema faz isso. Seja um ser humano, uma empresa ferroviária, um planeta, uma galáxia. Não importa. Tudo está debaixo desta lei. Ou dá um salto ou decai. Tudo está debaixo disto. Portanto, quando vocês recebem uma informação, aperta e toca o CD, ressonância harmônica, chegou a onda, transferiu 156 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica à informação. Há duas possibilidades, ou você dá um salto qualitativo, um salto quântico, ou decai. Colocou o pé no freio, decai. Simples. Porque aumentou a informação. Que você faz com esse aumento de informação? Trabalhar mais. Estudar mais. Fazer mais. Tudo mais. Porque cresceu a consciência, ela tornou-se mais complexa. O co-criador ficou mais poderoso. Porque o único grau de poder que existe é o grau de consciência que se tem. É só isso. O quanto você tem de poder. É o grau de consciência que você tem. Se a sua consciência é do tamanho do universo, então você é onipotente. Se você está num universo inteiro, você é onisciente. E onipresente, certo? Você conhece tudo. Está em tudo. Pode tudo. Que é o próprio Deus. Porque a consciência dele permeia tudo. Se a consciência dele não permeasse tudo, ele não poderia ser o que se chama Deus, certo? O Todo-Poderoso. Onisciente. Onipresente. Não poderia, porque teríamos alguma coisa escondida dele. Nós poderíamos esconder algo dele. Então, teria coisas que ele não saberia, ele não estaria lá e também não teria poder sobre aquilo. Então, por pura lógica, ele tem os 3 atributos. E para ter os 3 atributos, ele tem que estar em tudo, o tempo todo, sempre. Que é o puro vácuo quântico. A onda que permeia. Que é o próprio universo, multiversos e tudo mais. Como a nossa consciência é uma caixinha de 1,5 kg. Qual a capacidade de realização da pessoa? Da maioria é 0, pois qual é o grau de consciência? Entende que é um co-criador? Não. Então, duvida. Se duvidar, não consegue realizar nada, nenhum projeto, coisa alguma. Está na favela, passa fome. 0 de consciência. Não sabe por que está aqui. Que eu estou fazendo? Para onde eu vou? De onde eu vim? Não sabe nada, nada. Mas consegue viver dessa maneira. Eu já conversei com várias pessoas e fiz essas perguntas. Eles são totalmente operacionais. Socialmente falando. Economicamente Hélio Couto e Osho 157 falando. São operários, executam qualquer função. Mas sabem o que estão fazendo aqui? Não. De onde veio? Para onde vai? Não sabe. Mas, bem treinado, executa uma função direitinho, não é? É só treinar. Condicionamento Pavlov. Treina bem, sem problema.
Nasceu, põe na escolinha. Treinou e treinou. Vai lá. Trabalha, trabalha, trabalha e morreu. Nesse momento é que descobre que jogou fora todo esse tempo, porque não entendeu. Não tem consciência. Quando entra a consciência do arquétipo, é a consciência do próprio Criador. Ele quer fazer. O Criador é uma pessoa que trabalha o tempo inteiro. Se ele parar de trabalhar, desaparecem todos os universos e multiversos. Porque é o colapso da função de onda que ele está fazendo, que está mantendo tudo isso aqui existindo como partícula. Entenderam? Teologicamente fala-se que ele sustenta toda a criação. Tudo poético falar assim. Mas na verdade ele cria o tempo inteiro. Ele sustenta o foco da criação o tempo inteiro. Se ele parar de pensar, desaparece tudo. Então, ele mantém o foco da intenção dele de que eu quero que exista esse universo aqui de 13 bilhões e meio de anos. Nós estamos focando em nós, elemento local. Porque ele continua pensando que ele quer que isto exista. Então, ele continua colapsando a função da onda. Portanto, se ele descansar, some tudo. Assim, tudo é metafórico. Ele descansou. Se ele descansar, desaparece tudo, porque vai descolapsar. Quando você escolhe eu vou comprar tal carro, aquele carro começa a entrar na sua realidade, dali um tempo. Se mantiver o foco colapsando. Se falar não é mais esse carro. Agora, é esse aqui, este carro, o primeiro, desapareceu. Ou não. Desapareceu. Você descriou. Tirou o foco, aquilo desaparece, agora é esse carro que eu quero. Na verdade, ele descansa jogando golfe, igual os diretores, os presidentes, certo? 158 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, exatamente. Descansa trabalhando. Você disse que a gente não pode descriar. Criou, está criado. Como é que fica exatamente esse exemplo que você acabou de falar? Veja. Tudo o que o Criador faz, ele não pode descriar. O que fazemos, está feito, está registrado, está gravado, eternamente. Então, você queria esse carro, está gravado. Agora é esse aqui. Agora é esse aqui. Tudo está sendo gravado. É um arquivo eterno. A cada vez que você duvida, anula tudo o que vinha, porque você não põe intenção suficiente para aquilo ser criado. Sei. Mas como que fica no universo? Isso que eu não. Em que sentido? Toda a energia, ela só se transforma. Ela não sai. Não deixa de existir. Para onde vai essa energia? É só isso? Essa lei, ela não é bem assim. Inclusive nos livros de mecânica quântica, eles já falam que a coisa é em grande escala. Considerando-se essa energia mais grosseira para medidas. Assim, macro. É assim. Mas emergem no nosso universo partículas virtuais, do nada, o tempo inteiro. Não é que a energia se conserva. Não é assim. Entra a energia do vácuo quântico no universo o tempo inteiro. Vive por um tempo e some. Como o elétron que está aqui. Desaparece. Aparece aqui, mais adiante. Mas ele aparece de outra forma. Em outro lugar. Não. Ele aparece do mesmo jeito dele. Só que numa órbita superior. L. Couto e Osho 159, eu estou tentando entender os processos da água, do oxigênio. Não é como as células da gente. Porque temos um corpo, que a cada 3, 6 meses, vai trocando. A cada 3 meses troca todos, 90% dos átomos. Então, praticamente não é a mesma coisa. É energia.
Tem um período. Existe. Depois acaba. Então, a energia, ela não é constante. Ela é constante em termos macro, mas, na realidade última, entra e sai energia sem parar, entendeu? Porque tudo é mutante o tempo inteiro. Isso é mutante. Eu estou pensando no ciclo da água. Ciclo do oxigênio. Quer dizer, vai se transformando, não deixa de existir, não some. Nesse nível de organização, aqui em cima. No nível quântico surgem partículas do nada. E somem também. E somem, também, no nada. Nada é uma forma de falar vácuo quântico. Nada é tudo. E imagina uma bolha de pura energia, uma pura, só onda, e lá dentro você começa a colocar níveis de organização. Uma camada mais interior onde é o bóson de Higgs. Depois, uma camada mais interior, onde há os quarks. Outra camada que 160 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica tem os prótons. Outra camada que você tem, entrando átomos, moléculas, células, fígado, rim, pulmão, humano. São camadas. É nível só de organização. Certo? Mas, isso está interagindo o tempo inteiro. Está entrando, saindo. A famosa energia escura, que permeia a maior parte do universo, que não se sabe, exatamente, ainda qual é. Como ela é. Qual a substância é formada. Mas ela existe, porque senão o universo já teria colapsado gravitacionalmente, entendeu? As galáxias não estariam se expandindo. Quando se fala isso, pensa-se: o quê? Que essa tal energia escura está lá depois de Andrômeda. Está ali depois da outra galáxia? Não. A energia escura está na cozinha da sua casa. Está dentro do seu fígado. Está dentro do seu cérebro. Percebeu? Não é algo externo. A energia escura está em todo o universo e estamos dentro dele. Então, está dentro de cada célula. De cada átomo, de tudo. Seria o prana? Não. Prana é nível de organização de energia do Chi, aqui em cima já no nível biológico, entendeu? A energia escura é no nível quântico acima do vácuo quântico. É o que mantém o equilíbrio do universo. E isso não é um grau de consciência, de abstração. Entendido, somente deu um salto quântico. Entendeu? Teoria das estruturas dissipativas. Você deu um salto. Aumentou seu poder. Quanto maior a capacidade de abstração, maior o poder que você tem. Como eu já disse, quantos tijolos precisam para fazer essa parede aqui? Cimento, cal, areia? Quanto? Se chamar um servente de pedreiro, ele vai fazer um chutômetro. Porque ele não tem ideia. Agora, se você empilhar aqui, neste ponto, e a loja de material de Hélio Couto e Oxo 161 construção começar a despejar aqui todo esse material, ele levanta a parede. Depois, joga fora não sei quantos sacos de cimento, de areia e tudo mais. Mas, nunca poderá confiar no cálculo que ele te dá. Quem já mexeu algum dia com reforma de casa ou construção de uma casa, tem uma ideia do que é isso, certo? Porque eles não têm a menor capacidade de abstração para fazer um cálculo de quanto que usará de cal, areia, cimento e tijolo. Imagine o resto. Então, quanto pode ganhar um servente de pedreiro? Qual o poder que essa pessoa pode ter? Agora, um engenheiro nuclear tem a capacidade de abstração maior, certo? Ele sabe fazer uma bomba. Ele tem muito poder. Qual a diferença de um para o outro? A capacidade de abstração que eles têm para raciocinar. Só isso. Um não consegue enxergar que exista algo chamado próton.
que tem um nêutron grudado nele que tem um elétron girando em volta. Não consegue ver, pensar, imaginar. O outro sabe como pegar o próton e tirar o nêutron dele. É só isso. Um não consegue nem imaginar que isto exista. E o que é isso? É grau de consciência. Portanto, se insiste que é fundamental expandir a consciência. Porque, senão, seria a coisa mais banal do mundo, caso as pessoas fizessem isso, chegassem em casa hoje, digitassem lá no Google átomo e vai aparecer uma longa explicação. Ou no Wikipédia. Pronto, está resolvido. Átomo, próton, nêutron, elétron, fim. Podemos passar para frente. Por que não podemos passar para frente? Porque não foi entendido. Tem uma consciência que permeia tudo. Porque tem um campo eletromagnético. Agora que estamos tendo a informação, a consciência de que tudo que nós pensamos, sentimos e falamos, criamos. O segundo passo, agora, é tomar conta disso, desses 3 itens. Do que a gente pensa, do que a gente sente e do que a gente fala. 162 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica, exato. Mulher tem um probleminha, porque, às vezes, ficamos à mercê dos nossos hormônios. Como que a gente lida, por exemplo, com um momento de baixa frequência? Porque ainda não estamos 100% no controle. Então, tem momentos que, às vezes, temos raiva, um pouco de depressão, um pouco de melancolia. E isso tudo baixa a nossa frequência. Como é que controlamos isso? E os homens fazem o quê? Vocês têm TPM, mulher fala. E os homens fazem bomba atômica. Homem faz guerra. Entenderam? A mente controla isso. Lembra? Quando você põe um estímulo, o seu cérebro fabrica dopamina, serotonina e endorfina. Hormônios. Fabrica tudo. Se você pensar corretamente, fabrica todos os neurotransmissores e hormônios. Portanto, este problema não existirá. A mente controla isto. As pessoas andam no fogo. Agora, se você é hipnotizada, de que quando você der à luz, o parto vai ser doloroso, pronto. Acreditou nisso. Fim. Assim será, é o que sua mente acredita. Você tem um universo particular. No seu universo particular, aquilo será. É real para você. Para outra pessoa que falaram. Não dói nada. A mente é superior a tudo. A mente controla tudo. E todo o corpo biológico é produto desses neurotransmissores e desses hormônios. Então, essa turbulência toda é totalmente controlável. E vou dar um exemplo. Tem algo mais incontrolável do que uma paixão. Concordam? Isso é N vezes superiores a qualquer T.P.M.L. Couto e Osho 163, um horror. Pois é. Quantos casos vêm no Mahatma, local de atendimento? Quantos casos tiveram que a pessoa está nessa situação? Que não tem saída. Não tem solução. E ela quer o que zere aquilo? Zera. Não sente mais nada. Se assistirem o DVD da palestra Amar, a Bioquímica do Amor, também em MP3 e Book, verão que tem um protocolo, que vai gerar uma fórmula química. Tem dopamina, serotonina e oxitocina numa proporção X que nivela o sentimento. É química, pura química. Tudo já foi testado em laboratório e etc. Pura neurologia. Quebra-se a fórmula. Muda o percentual de dopamina, de serotonina, de endorfina. Mudou o percentual. Mudou o que sente. Quer mais que isso? É possível de fazer. Tanto é possível criar quanto descriar. Então, não tem TPM que possa ser predominante. Não posso controlar.
Você acha que alguém que está em fluxo com o Criador não terá controle sobre isso? Uma TPM? É que nessa fase temos oscilação significativa de sentimentos e pensamentos. Aliás, briga. Não sei quem que briga mais com quem. E nessas horas criamos situações que, às vezes, se arrepende. Como é que consertamos isso, se não é possível descriar? Claro que é possível descriar. Na hora que você tira o foco, você descria. Agora, se fez um ato físico, aí, está gravado. Ah, sim. Aí, está sacramentado. E o pensamento e o sentimento de baixa frequência? Como é que a gente conserta isso? 164 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Agora, se durante uma TPM, você desejou a morte de alguém, você criou. Marquinhos, se eu falar a palavra cancela ajuda, é isso? Na hora que vem um sentimento ou vem um pensamento, tem que falar cancelado, cancelado, cancelado. Acabou. Troca o pensamento no momento, que não cria nada negativo. Agora, qual é o problema isso? Essa é a pergunta. Porque quando vem o pensamento negativo, não pense imediatamente. Cancelado. Se tivesse consciência, pensava. 1/10 de segundo depois que veio o pensamento negativo, pensa. Cancelado. Fim. Não dá tempo de plasmar, de criar, aquela negatividade que veio na mente. Agora, o que precisa para fazer isso? Estar alerta. Estar consciente. Sem ser cancelado, não tem uma coisa, assim, positiva. Troca de pensamento. Se ela quer matar alguém. Se estiver pensando em bolo de chocolate, pense em jogo de futebol. Pronto. Qual é o problema? Não precisa falar. Cancelado, cancelado. Fala-se porque já que não consegue trocar de bananeira para abacaxi, então, se dá um objeto palpável, certo? Toda vez que começar a pensar em assalto, vai lá e pega uma banana e amassa. Dá na mesma. É só trocar o pensamento. Esse pensamento não é da pessoa. É uma intuição magnética de outro lugar. Isso é uma interferência. L. Couto e Osho 165. Se você não consegue administrar o que pensa, então, o que será da sua vida? Se não consegue administrar o que pensa, em que nível da evolução está? Uma pessoa que não consegue administrar o que pensa, está no nível do quê? Um boi? Um boi? Na verdade administramos, mas não como a gente deveria. Tanto é assim, quando estamos de TPM queremos algumas coisas que não tem. Aí, o que a gente faz? Nós desviamos para um chocolate, e outras coisas que nos dá prazer. Porque aquele prazer que a gente queria não vem, não está lá. Então, na verdade, trabalhamos essa questão, mas não é de uma forma muito boa, certo? Compensa negativamente. É a conformação que gera deformação. Bastaria trocar de pensamento que acabaria o problema. Não dá para entrar por esse raciocínio, que aí vira o quê? Vitimização. Pai, nós somos indefesas. Certo? Nós não temos saída, nós somos inferiores porque temos TPM, não é nada. Não pode entrar por esse caminho. Porque o outro, os homens não têm TPM e vê o que eles fazem. Então, imagine se os homens tivessem TPM. Se sem TPM já jogaram 2.994 bombas atômicas. Imagine. Tem uma lei que se matar, com TPM, se for comprovado que está de TPM, a gente não vai presa. Tente no próximo mês. Bom, voltando. Essa situação acontece. Então, estamos sempre tentando se policiar, se controlar,
para evitar ao máximo 166 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica a essa situação. Temos que entrar em equilíbrio, ter consciência. Quando reconhecer que isso existe. Quando, olha, se a pessoa estiver em fluxo, centrada, isso não é problema. Agora, vocês estão raciocinando a partir de um ponto de vista de não controle. Certo? A experiência que vocês têm é de não controle. Acham que é impossível controlar uma coisa dessas. Mas não é um treino ficar em fluxo o tempo todo. Não é treino. A gente tem que praticar, ficar atento. Vigiar e orar. É intenção. Não precisa treino nenhum. É só querer. Não precisa ir para o Tibete fazer 20 anos de meditação. Mas e se você esquece? Como que esquece que existe o Criador? Como? Não esquece. A gente se desliga. Esquece e começa a pensar em inúmeras besteiras. Cria um monte de besteira. Veja as consequências. Depois volta aqui. Bom, é tentativa e erro, certo? Então. Mas assim levará muito tempo. As consequências são graves. Isso é para quem não tem conhecimento. Quem já sabe como funciona não pode se dar o luxo, porque não estar em fluxo somatiza. Já caiu essa ficha? Somatiza, cria doença. Saiu do fluxo. Afastou-se do bem. Foi para o lado do mal. Polarizou negativamente. Cria uma disfunção atômica. O núcleo da célula, DNA, altera a função. Probleminha na célula, no órgão, cria doença. Entenderam como é? Líquido certo. Lá embaixo, no seu fígado, o que tem? O vácuo quântico. Vai subindo, átomo, hélio couto e Osho 167 molécula, célula. Se você está polarizando uma carga negativa, o que acontece com o núcleo dessa célula? Desregula tudo. Então, algumas funções vão ser alteradas, alguns genes. E os genes são formados de quê? De átomos. Então, tudo se resume lá embaixo. Se lá embaixo estiver tudo em harmonia, tudo funcionará aqui em cima. Se estiver em desarmonia, lembra. Se tudo é uma consciência, seu cérebro tem consciência. Seu coração. Seu pulmão. Seu dedão do pé. Tudo tem consciência. E a sua consciência está pendendo negativamente, afeta tudo. Seu fígado. Seu rim. Seu pulmão. Tudo. Eles vão pender negativamente. E se eles penderem negativamente, eles vão perder a função correta que têm e começarão a ter problemas. Arruma isso. Tem o que se chama remissão espontânea, certo? Milagre. Está curado. O que é isso? É simplesmente um ajuste de acordo com o Criador. Entrou em fluxo. Ajustou tudo. Resolveu tudo. O que Joel Goldsmith fazia? Escritor e praticante espiritualista, escreveu O Caminho do Infinito, ele fazia isso pela pessoa, não é? Instantaneamente. Porém, no dia seguinte a pessoa podia desregular tudo de novo, porque tem livre-arbítrio. Quem fazia isso? Joel Goldsmith. Estou doente. E ele diz: não, você não está doente. Você está perfeito. Pronto. Está curado. No dia seguinte a pessoa volta. Estou doente. E liga para o Joel de novo. Está curado. No dia seguinte. Estou doente de novo. Fica essa batalha até partir para outra ou até aprender. O problema desse planeta é que Joel tem poucos. Tem um. Depois tem outro aqui. Outro ali. Entendeu? É pouco. Precisa de muitos Joel. Muitos.
Esse curso aqui é para ver se conseguimos formar bastante deles. 168 Curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Essa é a ideia. Que vocês se tornem joéis, certo? Vocês pensam, criam. Depois podem ajudar mais milhares de pessoas. Ensinam esses milhares de pessoas a pensar e criar. Que vão ajudar mais centenas de milhares de pessoas. Se todos eles fizerem isso, daqui a pouco nós ajudamos os 7 bilhões de pessoas. Está resolvido esse planeta inteiro. Rapidamente. Não precisa de milhares e milhares de anos, entenderam? Bastava que conseguisse 10 pessoas aqui nessa sala para fazer isso. 10. Está feito. Estava feito. Não estava, está. Já está. Está feito. E está feito. Daqui a. Não põe data, não precisa pôr data. Você está sendo negativo. Eu não estou sendo negativo. A gente está brincando. Eu não estou sendo negativo. Cadê a nossa colega? Aluna desistente do curso. Entendeu? Mas pode ter acontecido alguma coisa. Não aconteceu coisa nenhuma. Entendeu? Acha que aqui é uma aula mística. Não entende que estamos falando de física. Agora, se não entendeu, fica difícil. Vocês acham que só Amit Goswami entendeu isso? Tem N físicos que já entenderam. Tem N livros de físicos que chegaram à mesmíssima conclusão. Cada qual por um caminho independente. Cada um pensando. L. Couto e Osho 169 fazendo seus experimentos. Chegando à mesma conclusão. Todos eles. É grau de consciência. Aqueles que viram o experimento e não querem mudar de opinião, porque não querem perder o emprego, eles estão na situação daquele menino, que fala, bom, eles vão matar a gente. E vocês já sabem. Querer convencer uma pessoa a qual o salário dela dependa de que ela não entenda aquilo, ela não entenderá nunca. Porque se ela entender, perde o emprego. Se perder o emprego, não. Quantos são capazes de fazer igual William Tiller, que largou todos os empregos? Ficou só com um para a subsistência dele. Para poder pensar e escrever livremente tem preço. Não tem muro para ficar. Tem preço a pagar. Esse é um William o quê? William A. Tiller, cientista e Ph.D., professor emérito da Universidade Stanford, pioneiro na pesquisa psicoenergética, participou no documentário Quem Somos Nós? Ou você não é. Não tem meio termo. Então, cai no cada um tem um tempo. Claro, cada um tem um tempo. Mas só que tem o seguinte: esse tempo chegará de qualquer maneira. Você pode adiar 50.000 anos. Você pode adiar 1.000 anos. Você pode adiar 500.000 anos. 1.000.000 de anos. Mas um dia você terá que dar um depoimento. De que lado você está? Inequívoco. E esse depoimento custará caro. Porque nenhum negativo gosta disso. Então, não importa. Não quer fazer nessa vida, não faz. Tem a outra. E tem a outra. E depois tem a outra. Novamente tem a outra. Quando acabar esse planeta, daqui a alguns bilhões de anos, tem bilhões de planetas sendo criados no universo. Em algum deles você estará vivendo novamente. Na mesma situação, numa outra sociedade em que a mecânica quântica chegou. Acabou de chegar. E talvez as mesmas pessoas estejam lá. Os mesmos físicos vão lá de novo para explicar mecânica quântica. E você, de novo, estará 170 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica numa classe dessas. E de novo terá a oportunidade de assumir ou não assumir.
Se não assumir, de novo. E de novo. E de novo e de novo. Pronto. É simples. Enquanto isso, enquanto adia, adivinha o que acontece? Dói. Lembra? Afastou-se, dói. É isso que se tenta evitar. Traduzindo, a ideia é que tenham alegria, felicidade, prazer, realização, crescimento, evolução, tudo do bem em larga escala. Lembrando esta frase: tudo o mais vos será dado por acréscimo, e o Pai quer que vocês tenham vida. E vida em abundância. Ele não falou um salário mínimo. Ele falou em abundância, muitos carros, muitos apartamentos, ok? Ele não tem problema de mediocridade, de ficar com ciúme que você terá 5 Mercedes, 10 Rolls Royce. É o Criador do universo. Dele emerge tudo, com um simples pensamento, entendeu? Inúmeras, N toneladas de diamantes, de ouro, de tudo. Ele vai ficar preocupado que você tem 2 carros, 5 carros, uma casa de 40 quartos. O que fazer? Você tem a consciência, ele te deu a consciência e você pula, pisa no freio, ele não pode fazer nada. Porque você e ele é a mesma coisa. Ele tem que respeitar o seu livre-arbítrio. Está bom, quer demorar, demora. Ele também não pode evitar que, quando você faz isso, você agrega antimatéria. Então, você sofre. Fica doente e tem depressão. Ele não pode evitar isso. Você fala: eu quero que me cure. Eu quero um milagre. Como é que ele vai fazer isso, se você e ele são a mesma coisa e você está escolhendo sofrer? Ele tem que respeitar o seu livre-arbítrio. Você quer sofrer, sofre. Paciência. Ele não pode fazer nada. E ainda fica pedindo. O que os humanos fazem é ficar pedindo, repetindo o impossível. Pede o impossível. É por isso que não acontece. Porque não tem como violentar-se a ele mesmo. Perceberam? Você e ele é uma coisa só. Não tem jeito de você fazer algo errado e querer que ele conserte. É você que conserta. Você está colapsando a função de onda. Ele não pode fazer isso. Você já está fazendo. Como é Hélio Couto e Osho 171 que ele vai tirar sua autoridade? Não tem como. É impossível. Os dois são uma coisa só. É impossível separar isto. Portanto, se você escolheu, está escolhido. Até que você desescolha. Até que você mude. Que expanda a consciência e tudo mais. Agora, num sentido metafórico, filosófico, ele sofre. Perceberam? Ele sofre. Ou porque ele se multiplicou. Porque ele se individualizou. Para ter mais alegria, mais prazer e mais realização. Ou ele é um sadomasoquista, ele gosta de sofrimento. Ele é puro amor. Ele só quer o bem. Depois o que faz a criatura? Pé no freio. Ele poderia realizar. Não pode. Então, faz o quê? Individualiza outro. Ah, esse não quer jogar futebol. Vamos fazer outro. Faz outro. Esse aqui também não quer jogar. Faz outro. Vai fazendo. Até que aparece um que gosta de jogar futebol. Ele se realiza. Mas cada um que está sabotando o universo. Está sabotando as possibilidades dele se realizar, de evoluir, de crescer. O universo está em evolução. Ele está em evolução. É onipresente. Onisciente. Onipotente. Mas também está em evolução. Através de nós. Através das cocriaturas. Então, já imaginou? Outros vão pensar: isso é pecado. Não, de jeito nenhum. Ele não vai considerar dessa forma. Ele vai lamentar que você pudesse ser feliz e não queira ser. Porque ele está tentando te dar tudo e você está recusando.
Entenderam? Quer que você seja em abundância, mas tabus, preconceitos, zona de conforto, autossabotagem, paradigma. Mas eu acho que todo mundo acomodado. O ser humano também necessita chegar ao fundo do poço para falar assim: agora, eu quero parar de cavar, eu quero sair daqui. Esse é um método tradicional 172 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, é a experiência emocional, eu sei. Mas quem tem a ressonância harmônica não precisa passar por esse método. Não precisa passar por esse estágio. A pessoa pode dar um salto. Nós somos pessoas escolhidas, por estar aqui nesse momento? Não. Não. Você se escolheu. Você escolheu. Ele escolheu todo mundo. Vocês já estão num estágio que conseguem ouvir falar disso. A questão é dar o próximo passo e passar a aplicar isso. Sem ter medo do que o vizinho vai pensar. Do que a mulher vai pensar, o marido vai pensar, o pai, a mãe, o filho, o cunhado, o cachorro, o chefe, o colega, vão pensar, achar e fazer. Esse é um X da questão. Por isso que o menino, lá, acertou. Nós não podemos nos entregar porque terá consequência. E enquanto você tiver medo de sair dessa dimensão, você não faz nada. E tem medo de sair dessa dimensão, por quê? Porque não tem conhecimento de como funciona a outra dimensão. Sempre volta na mesma história, concorda? Sempre volta na falta de conhecimento de como funciona o universo. A pessoa que abandonou o curso não tem nem ideia do que acontece na outra dimensão. E nem quer saber. Nem para cima e nem para baixo. Porque morre de medo de que existam seres numa dimensão acima e que tenham abaixo e que possam interferir nesta dimensão. Pois é. Mas essa ficha não cai. Essa ficha leva quantos milhões de anos para cair? Que tudo é um contínuo espaço-tempo. Que todas as dimensões estão todas entrelaçadas. Nesta mesma sala aqui está a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a 11ª. E lá. E aqui. E acolá. Todas as dimensões. Para cima e para baixo. Estão todas nesta sala. Como a energia escura está dentro do cérebro dela, aponta uma luna, aqui no peito, Hélio Couto e Osho 173 aqui no dedão. É tudo um universo só. É uma coisa só. Aqui estamos numa frequência de tanto a tanto. Nós estamos vendo este espectro eletromagnético, só 10% dele. Porque o nosso olho só foi programado para enxergar 10% do espectro que está aqui, luz visível. A outra dimensão é um pouquinho acima. É uma oitava acima mais rápida que essa. E a de baixo, é um pouquinho abaixo que essa. Só que, quem tem olhos, veja certo. Quem nem sabe que existe isso? Transita nesta sala sem perceber o que está acontecendo numa dimensão acima e numa dimensão abaixo. Nem sabe. Os de cima aqui também não enxergam muita coisa. Tem gente que enxerga e tem gente que não enxerga, certo? Vocês já sabem. Tem gente que toma elevador, pega ônibus, sobe escada. Eles também não vão enxergar o que está acontecendo aqui nessa aula. E os de baixo também. Aqueles que já raciocinam que têm olhos para ver, esses conseguem interagir numa dimensão e na outra. Viajar no espaço-tempo, no continuum multidimensional. Do jeito que quiserem. E não depende de estar do lado do bem ou estar do lado do mal, isto é conhecimento. Lembra? Você só obtém um conhecimento acima de certo nível se existir expansão de consciência. Porque os negativos não conseguem entender uma física transcendental ou a metafísica ou a parafísica. Porque eles não têm consciência suficiente. Lembra?
Abstração. Pedreiro. Servente de pedreiro. Para entender uma física além dessa física terrestre que nós temos aqui, precisa ter outro grau de expansão de consciência. Se não tiver, não consegue entender a matemática e a física de mais em cima. É só isso. Então não adianta. Não é que está se só negando informação e o negativo não pode fazer curso de física. Claro que pode. Qualquer negativo pode fazer o curso que quiser. As universidades estão abertas. Pode ir lá fazer o vestibular. Entra. Faz. Mas quantos fazem? Quantas pessoas têm nos cursos de 174 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica física terrestres? Meia dúzia. Quantos físicos vocês acham que tem no mundo? Se não me engano, 14 mil. Se não me engano. Em 7 bilhões no planeta. Vai à penitenciária e pergunta se algum deles quer fazer um curso de física. Nenhum. Está disponível. Entenderam? Por quê? Porque se eles fizerem curso de física, eles mudarão. Porque tem que expandir a consciência. Para eles poderem entender, quando expandiu a consciência, eles vão ter que entender o que é o vácuo quântico e aí mudou. Eles mudaram. Então, você não consegue entender como funciona o universo e continuar do lado do mal. Precisa mudar para o lado do bem. Inevitavelmente. Automaticamente. Porque mudou o estado de consciência. É automático. Não tem que se preocupar. Pega o cara, lá, da penitenciária e põe física na cabeça dele. Ele vai passar a fazer o bem, entenderam? Automaticamente. O sistema tem segurança própria. Está tudo perfeito. Então, o que nós temos que fazer? Como resolver o problema da evolução do planeta? A única coisa que precisa é ponto. Conhecimento, conhecimento. Porque desse lado de cá, 3 a dimensão, tem palestra e palestra e palestra. E uma dimensão acima, mais palestra, palestra e palestra. Outra dimensão acima, mais palestra e palestra. Quando você sai dessa dimensão vai para um lugar que tem a escola e lá é igual aqui. Palestra. E mais palestra. E palestra. E mais palestra. E tem mais palestra. Vai ficar meio chato, não? Já imaginaram? Você sai dessa dimensão e chega do outro lado. A hora que você se recuperar, já está operacional de novo. Eles vão chegar e falar: agora, amigo, é o seguinte, você precisa assistir umas palestras. Vamos para a escolinha. Você vai à escolinha e vem um sujeito. Dupla fenda, emaranhamento quântico, ou melhor. Vamos passar um filme, e coloca no telão. 18 de maio de 2011, Santo André, Colégio Casa Branca. Vamos passar uma aula do Hélio Couto. De novo. E de novo. E de novo. Hélio Couto e Osho 175, então, é simples de resolver. Colocar a aula de física obrigatória desde o pré. É lógico. Mas como faz? Como? Precisa ir no poder. Alterar o currículo escolar, etc., etc. E necessário criar uma massa crítica que possa fazer essa alteração. Nossa! Ainda falei a semana passada para minha filha, na sexta-feira. Deveria na escola, começar desde a pré-escola, falar de metafísica e física quântica. Ter uma aula lúdica. Para crianças. Puxa, ninguém ia ficar doente. Iriam criar tanta coisa boa. Então, a gente está trabalhando um pouquinho. Não assim nessa tua dimensão. Mas, em sala de aula, a gente está fazendo isso. Ainda é muito. Perguntinha. Já que você tocou no assunto. Onde estão as crianças da escola daqui, nessa classe? Nenhuma.
Tem quantos alunos nesta escola? 140? 130? Nenhuma criança. Nenhum pai. Nenhuma mãe. Aqui, nesta sala, só tem os clientes da ressonância harmônica. Estão todos sabendo. Estão todos sabendo. Mas vocês sabem o que iria acontecer. Eu já vou contar o que iria acontecer caso tivessem vindo. É que, lembram-se da historinha do menino? Já, antes que aconteça, o povo já diz: não, não vai. Tivessem vindo aqui uns 10 deles. A maior parte deles seria, depois da primeira, segunda, terceira aula e talvez nessa, seriam proibidos pelos pais de frequentar esse curso. Ou a escola. Se bobear 176 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica, entenderam? Os pais iriam retirar os alunos deste curso. Porque as crianças iriam chegar em casa e falar: papai, você cria sua própria realidade. Portanto, você está desempregado porque você criou isso. E você está doente porque você está criando isso. E você com a sua depressão, filho, onde você aprendeu isso? Na escola, tá? Então, tem um preço. Tem um preço a ser pago. Um dia todos teremos que dar esse testemunho. Teremos que pular a cerca e dizer: é aqui mesmo. Acabou. Vou fazer. Fim. Eu peguei muito rapidamente um assunto. Estava atendendo um cliente ontem. Não, segunda-feira. Tinha um jornal comentando sobre um cara de São Paulo e outro de Nova York. Eles estavam falando dos chineses. Que eles estão querendo retirar o jasmim, porque é um símbolo dos russos e isso pode desencadear uma revolta. Ou alguma coisa. E o cara estava dando risada. Isso é uma besteira. Porque eles são loucos, e porque não sei o que. Aí, eu comecei a pensar. Imagina se esse cara pensa em arquétipo, alguma coisa rindo. Em plena televisão e rindo. Quer dizer que símbolo ou arquétipo eles existem para passar uma linguagem, uma comunicação. Então, você imagina, se uma pessoa a nível mundial, quantas pessoas estavam vendo aquilo? Fala uma besteira dessas, ainda zombando. Você imagina os pais dessas crianças ou as pessoas que a gente convive no dia a dia. Se a pessoa não tem raciocínio simbólico, em que grau de evolução ela está? Exatamente. Há 40 mil anos foi a primeira vez que, arqueologicamente está documentado, que se passou a usar túmulos. Recentemente, no planeta, começou a enterrar as pessoas. L. Couto e Osho 177 colocar uma decoração. Há o simbolismo todo. Faz 40 mil anos. Os Cro-Magnon é que começaram a fazer isso. Os Neandertais não tinham isso. Então, há 40 mil anos, deu um salto de consciência na humanidade para agir desta maneira, porque não tinha esse simbolismo e passou a terça-feira. Então, está claro que chegaram aqui espíritos com outro grau de evolução que, assim que cresceram, alteraram essa questão. Para eles era a coisa mais natural do mundo fazer um funeral com todo o simbolismo que nós temos até hoje, certo? Os antigos, que estavam aqui, que não tinham evolução espiritual nenhuma ou evolução de consciência. Não tinham problema nenhum de enterrar, jogar de qualquer jeito e acabou. Portanto, é grau de consciência. Agora, se a pessoa não entende simbolismo, lembra o pedreiro? Está na mesma situação. Um servente de pedreiro que não consegue fazer um cálculo de cal, areia e cimento porque não tem abstração para fazer essa soma e essa multiplicação. Uma pessoa que não entende o que é um símbolo, no mesmo nível. Agora, esses dois estão em que nível da evolução? Primeiro degrau. Não, é inevitável. Não tem como não chegar nessa conclusão.
Se entrarem na internet, vocês acharão uma história, deve ter vídeo filme todo, o documentário, da Coco. A gorila Coco. A gorila falava com gestos, libras, 1000 palavras. 1000 palavras. Nós temos 23 símbolos no nosso alfabeto. 1000, ela conversava com a tratadora dela. Essa gorila está num nível de evolução muito superior a qualquer um dessas pessoas, que não consegue fazer o cálculo da parede ou não sabe o que é um simbolismo. O que significa uma marca de uma empresa, um logotipo. É um símbolo. E porque aquele símbolo, determinado símbolo, provoca a criação de determinado neurotransmissor. 178 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Pois é. Essa pessoa nem imagina que um arquétipo desencadeia a produção do neurotransmissor X, que faz a pessoa sentir tal coisa. Toda a propaganda, a publicidade está baseada nisso. Você põe um estímulo e tem uma resposta. Behaviorismo. Estímulo, resposta. Pôs o arquétipo tal no comercial, vende. Não pôs, não vende. Então, eles já listaram tudo isso, eles têm uma tabela. Para vender tal coisa, coloca-se isso, para vender tal coisa, é um manualzinho, para vender tal coisa. Claro, esse manualzinho é secreto, porque senão cada um seria um gerente, um diretor de criação de uma agência de propaganda. Mas a tabelinha está lá no meu livro Marketing Arquétipos. É só aplicar o que está no livro que você vende qualquer coisa. Agora, porque existe essa correlação, você viu um arquétipo e você faz uma bioquímica. Quem criou? Isso surgiu do nada, da evolução darwiniana? Ora, entendeu? Isso é um projeto arquetípico. O arquétipo tal vai provocar tal reação, e esse, para nos dar poder de manipular a realidade. Por isso que, quando você tem a problemática de uma paixão, que aquilo foi criado, aquilo pode ser amenizado, pode ser zerado. E por isso que dá para acabar com qualquer suicídio, com qualquer suicida. Dá para evitar. Por quê? Porque muda a bioquímica cerebral dele. Mudou a bioquímica, acabou a depressão, acabou o suicídio. Mas ele tem que querer, não é? Sim, ele tem que querer. E como é que ele vai querer? Porque são raríssimos os que querem, realmente, se matar. A maioria se mata porque não acha alternativa. Porque viver na depressão é, realmente, horrível. Só que essa pessoa precisa saber que existe solução. Muito bem. Na quinta-feira passada, eu atendi uma pessoa que está com câncer, nível 4, etc. Essa pessoa, para saber que eu existo, levou mais de um ano, porque as pessoas que já conhecem o meu trabalho, vieram e não falaram. Levou mais de Hélio Couto e Osho 179 um ano para falar a essa pessoa que existe isso. Agora, quando a pessoa vem, já está no nível 4. E agora? Agora precisa do milagre. Do milagre, certo? Depois que já cristalizou no físico. Agora, se essa pessoa soubesse disso, que existe esse trabalho, há 1 ano, 2 anos atrás, ela não iria sofrer o que está sofrendo. E não é pessoa da família. E ainda mais essa. Quem trouxe não é pessoa da família, que veio fazer. A ressonância tem um grau que ela pode atingir. Depende também da pessoa. Lembra que o Joel recebia um telefonema de noite e falava: pensa no seu parente. Pensou. Então, está bom. Vai dormir? Então, no caso do câncer, que já está evoluído, você assistiu O Segredo.
A moça estava com câncer, foi numa videolocadora, pegou uma pilha de DVDs de comédia, simula uma pilha de 1 m de altura, foi para casa e assistiu comédia. Riu o tempo inteiro. 3 meses depois, acabou. Mais nada, remissão espontânea. Por quê? Porque rir fabrica serotonina e endorfina. O que a célula NK precisa para combater o invasor? Endorfinas. Ela come endorfina, fica fortinha, vai lá e ataca o vírus, ataca a bactéria, ataca o que for. Se você tem bastante endorfina, o seu sistema imunológico funciona e debela tudo. Se você não tem endorfina, não tem sistema imunológico. E para não ter endorfina, é porque vive triste, depressivo e pensa errado, porque só é depressivo, porque pensa errado. Arrumou os pensamentos, acabou a depressão, ganhou endorfina, etc. Por isso que é possível manipular tudo. 180 Curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. Lembra-se do meu irmão, Salvador. Ele era alcoólatra, depois de 3 CDS, eu colocando para ele. No dia 24 ele resolveu: não vou beber mais. Foi na igreja, ouviu o pastor, o padre da igreja, falando para ele que quem tivesse alguma confusão em família, que pudesse dali para frente, acreditar que Deus iria agir na sua vida e você iria melhorar. Aí, ele fez assim: de hoje em diante eu não vou beber mais. Ele fez isso depois de 3 CDS. De 3 CDS. Faz 1 mês, agora, que ele não coloca nada de álcool na boca. Leva a filhinha dele para a igreja. Só que a mulher dele, eu estou colocando o CD dela, mas a mulher dele ainda é alcoólatra. Então, tem solução para o alcoolismo. Tem solução. Tem solução para tudo. Mas, se a pessoa resiste. A questão do aborto, você já falou várias vezes. Não estando na ressonância, também pode somatizar, pela própria situação, da pessoa ter praticado. O fato de ter feito já criou o miasma, já criou a antimatéria, já debitou. Então, nesse caso é inevitável ela somatizar, ficar doente ou alguma coisa assim? Não. Nessa ou na outra, ou na outra, ou na outra. Até que seja resolvido. Isso também foi dito claramente. Só vai sair de lá até pagar o último centavo. Está na parábola. Está lá. Você só vai sair quando pagar o último centavo. Traduzindo, quando tirar a última carga negativa, está resolvido. Limpou o campo eletromagnético, está livre. Pronto. Agora, como é que limpa Hélio Couto e Osho 181 antimatéria? Limpa com matéria, com luz, com fótons. Quando a luz bate na antimatéria, dissolve a antimatéria e volta para o vácuo quântico. Matéria e antimatéria. Então, como é que você paga um débito? Com crédito. Se você faz o bem, ganha crédito, ganha luz, aumenta a vibração, fótons, apagou, fim. Então, é facílimo. É só fazer créditos. É só ganhar créditos. É só polarizar positivamente. E a dívida? E o sentimento de culpa? Ter que se perdoar ou pedir perdão? O sentimento de culpa será resolvido quando a pessoa tiver, voltando lá. Conhecimento. Como que o Criador pensa, entendeu? Então, se fica lá com o sentimento de culpa, porque acha que não vai ter solução, por quê? Por que não? Se o Criador é puro amor, ele não tem problema nenhum em resolver isso. Aliás, já resolveu certo. É você mesmo que está criando caso com a coisa. Falta de conhecimento. Porque você não se perdoa. Não perdoa o outro e não pede perdão. O que você fizer, você é um co-criador. Está feito.
E também foi dito isso: o que ligais na terra, será ligado no céu. Ele falou tudo, gente. Pelo amor de Deus. Porque o que você ligar, está ligado lá. Porque você é um co-criador. Não tem jeito se você ligou aqui, desligar lá. Não tem. Impossível. Ligou aqui, ligou. Agora, vamos voltar lá, sobra o mesmo problema, certo? O medo. Não vou fazer nada porque vai ter consequências nesta dimensão. Tudo como dantes. Só que essa negativa implica em somatização, implica em depressão. Implica em ter problema econômico, financeiro, implica em tudo. Porque, se você virou um co-criador, pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou. Está resolvido o problema. E isso vai ter consequências. 182 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica. Porque, parar de pensar, você não vai conseguir parar de pensar, certo? Então, você está trabalhando, e você virou o co-criador. O chefe te dá um serviço para fazer. Feito. Chefe, outro. Fez. Outro. Fez. Outro. Fez. Que vai acontecer? Você vai ter que subir. Tem que ser promovido. Você tem que ser promovido. Eu tenho uma cliente que é gerente de banco, que entrou num banco e veio fazer a consulta comigo. 6, 7 meses, 8 meses depois, precisaram de 7 gerentes para fazer o trabalho dela. Ela foi promovida de uma agência para outra, para uma regional. Onde ela estava, puseram 7 gerentes para cuidar do que ela cuidava sozinha, puseram 7. Quando ela chegou a outra agência, em 3 meses ela multiplicou por 4 o faturamentos lá do setor. Ela bateu já, por 4, a meta anual, entendeu? Quando chegou em março, abril, já tinha atingido a meta. Mas, o que faz com essa mulher? Trouxeram de volta para cá. Agora, ela comanda 58 agências. Quando vem, tem reunião do pessoal geral do banco. O que eles falam? Esta é a pessoa que mais entende, no Brasil, deste assunto. Muito bem. Agora ela está com as 58 na mão, e continua crescendo. O que tem que acontecer? Ela tem que subir. Ela tem que ir para uma diretoria estadual ou federal. Aonde ela chega? Porque, aonde ela chegar, ela cria. Isso não vai ter consequências? Com certeza. Lembra-se daquele gerente de vendas, que eu falei, da empresa de petróleo. Ele veio fazer ressonância, 1 ano depois estava em 43º lugar no mundo. Passou 2º lugar no mundo, a representação brasileira. De 43 para 2, no mundo. O escritório dele, aqui, passou a ser o 2º no mundo. Só a Hélio Couto e Osho 183 China na frente. Ele tirou todos os maiores produtores do mundo, que vendiam aqui, ele retirou os clientes deles. O que aconteceu com ele? Foi fritado pelo dono. O dono da empresa começou a fazer de tudo para que ele fosse embora. Por quê? Porque aconteceu? Porque o dono da empresa não queria trabalhar, e o meu cliente, trabalhando, estava forçando-o a trabalhar. Porque, de 43 para o 2º. Vocês imaginam o quanto que ele arrumou de serviço para a empresa, de produção, de tudo. Bom, daí ele foi forçado a ir embora. Agora, está desenvolvendo a empresa dele. Vamos supor que tudo continua indo bem, ele continuará fazendo, daí ele abre um negócio, e ele continua crescendo. Vamos supor que continua na ressonância, o que vai acontecer? Ele vai encostar-se aos concorrentes e vai passar e continuar crescendo. Vai dar um tchauzinho para aquele lá. Não, não é isso.
ele vai encostar-se aos maiores do mundo, fatalmente. Percebem? Crescimento implica em consequências. Mesmo que você seja gerente de banco, se você crescer, crescer e crescer, chegará uma hora que você terá que enfrentar a situação de que os outros gerentes, a diretoria do banco, o presidente do banco, eles querem te fritar e os concorrentes querem te eliminar. É simples. Ou você cresce e enfrenta ou fica medíocre, fica nada, zero. Zero não é incomodado. Ninguém chuta cachorro morto. Pronto. Então, mesmo que você esqueça as questões metafísicas do crescimento, mas se você pegar o seu negócio e aplicar ressonância nele e começar a crescer, terá que enfrentar o outro, a outra estética, entendeu? Terá que enfrentar. É assim que funciona o universo. Crescer implica em desafios e implica em enfrentar aqueles que não querem o crescimento, porque eles querem ficar na zona de conforto e eles são contra todo mundo que os força a sair da zona de conforto. Por isso que todo líder espiritual é morto, fatalmente, porque ele fala. Sabe o que 184 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica acontece? Vou falar no popular. Ele enche. Enche, certo? Porque ele fala, ele exorta, e quanto mais o cara exorta, mais ele cresce, certo? Veja o Osho. O Osho começou lá, na cidadezinha dele, 7 anos de idade, ele já falava, já incomodava muito. Foi indo. Incomodou a Índia inteira. Então, ele pegou um avião, voo para a América. Incomodou a América inteira. Foi preso, encarcerado, e foi declarado, pelo secretário de Justiça, o homem mais perigoso do mundo. É piada, não é mesmo? O que ele fez? Ele não tinha feito nada. Ele só falava, ele só explicava, ele só passava o conhecimento. Foi considerado o homem mais perigoso do mundo. Pegou ele, colocou num avião, deportado num jato particular. Bom, sai da América. O avião decolou e saiu. Mas o avião, jatinho pequeno, não consegue fazer uma viagem a Estados Unidos-Índia. Do outro lado do mundo não tem autonomia de voo para isso. E aí? Pousa onde para abastecer? Ninguém queria dar pouso para o avião. Não podia pousar porque o Osho estava dentro do avião. Nem o Brasil. Ninguém deu. Ninguém dava. Ia para um lado, um lugarzinho lá deixava, pousava, ninguém saía do avião, colocava gasolina e decola. Decolava. Pula para outro. Bom, aqui não pode. Vem para cá, vai para lá. Vem para cá, vai para lá. Eles tiveram que ir a 21 lugares diferentes para poder chegar lá. E no meio desse caminho ele acabou aqui no Uruguai e ficou um tempo aqui. No Uruguai o deixaram descer. Então, ele viveu alguns meses aqui no Uruguai. Até que um dia ele pôde voltar para a Índia. Violando, e isso eles fizeram, violando as leis de aviação internacionais, D.L. Couto e Osho 185 Segurança. Os pilotos não podiam dormir. Eles violaram tudo. Ninguém queria respeitar coisa nenhuma, colocando em risco a vida das outras pessoas e tal, porque o cara não pode pousar aqui. Então, fique voando. Não, vai para lá. Não, mas o piloto precisa descansar. Não quero nem saber. Aqui ele não desce. E o que ele fez? Ele montou algum campo de concentração. Ele jogou uma bomba atômica em alguém. Ele só queria passar amor e conhecimento. Só iluminar as pessoas. Percebem? 21 lugares ele teve que pousar para poder chegar lá. E quando chegou lá,
Adivinha? Ele continuou a falar, lógico. Mas, envenenado. Percebem? Mas por que a população permite que isso aconteça? Desconhecimento. Porque incomoda. Percebem? Um Gandhi incomoda. Um Nelson Mandela incomoda. Um Martin Luther King incomoda. Um Osho incomoda. Porque todo mundo, a maioria, quer ficar na zona de conforto. Não queremos pensar, não queremos raciocinar, não queremos nada. Certo? Não queremos evolução. Nós queremos ficar encostados, esperando que o mundo acabe em barranco, para morrer encostados. Esses físicos todos são meia dúzia, estão se mexendo, o destino também vai ser a mesma coisa. É só eles falar mais um pouco, que o destino vai ser inevitável. Mas depois vem outro, e depois vem outro, e depois vem outro. Porque pode ter certeza que tem gente para vir. Agora, esquece isso. A questão é o seu probleminha particular. Casa, carro, apartamento, alimentação, doença, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para ser resolvido é preciso tomar uma posição, de um lado ou do outro, porque já tem grau de consciência. Vejam bem, vocês têm 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1, 2, 3, 4 anos, quase 5 anos, fazendo ressonância. Aqui tem todos os tempos possíveis. A pessoa não tinha esse tempo, abandonou o curso. Por que vocês suportam 186 curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica? Ouvir falar de mecânica quântica? Porque já tem 1 ano, 2, 3 de ressonância. Então, já expandiu, até um ponto que não consegue deixar de escutar, porque já sabe que é a verdade. Aqueles que não têm nenhuma consciência da realidade suportaram, quanto? 3 aulas. 3 aulas vezes 2, 6. 6 horas ouvindo falar de mecânica quântica, não suportou. Mas a luz incomoda, não é, Hélio? Então, essa é a diferença. Vocês estão vendo a diferença? Quem já tem certo tempo de ressonância, já consegue vislumbrar, entender e ouvir falar do assunto. Então, compara o grau de consciência que vocês têm com a pessoa que abandona. E, literalmente, astronômica a diferença entre um e outro. É astronômico. Vocês já estão num patamar aqui em cima, conseguem raciocinar isso. Para outra pessoa é insuportável este curso. Insuportável. A pressão é muito grande. Se revira. O estômago dá voltas, entendeu? Ao ouvir falar de vácuo quântico. Então, está no caminho. Está indo. Está no caminho. Mas, lembra? A teoria das estruturas dissipativas. Está no caminho. Agora chegou a um ponto que dá salto ou decai. Tem que dar salto. E esse salto é fazer. Boa noite.